Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa questão que, no fundo, moldou toda a civilização. Como é que as sociedades se organizam para produzir e distribuir, bem, tudo o que precisam e desejam? Esta é a história do grande debate económico. E a pergunta é esta. Pensem bem, desde o pão e circo da Roma Antiga até ao smartphone super complexo que talvez esteja agora mesmo no nosso bolso, como é que nos organizamos para produzir e distribuir as coisas? Parece uma pergunta simples, mas a resposta define o nosso mundo, as nossas vidas e até as nossas relações de poder. Pode-se dizer que a história da humanidade é, em grande parte, a história da busca por estas respostas. E para conseguirmos navegar esta história é preciso ter um conceito-chave na mão: o modo de produção. Parece um termo super técnico, eu sei, mas a ideia é na verdade bem simples. Imaginem que é uma equação. De um lado, temos as nossas ferramentas, a tecnologia, o conhecimento, aquilo que chamamos forças produtivas. Do outro lado, temos as estruturas sociais, como as classes, a propriedade, o poder, as relações de produção. A forma como estas duas partes se juntam, bom, é isso que define uma era inteira. Antes do sistema em que vivemos hoje, a humanidade experimentou outras formas de responder a esta questão fundamental. Vamos olhar para duas das mais importantes. Pois é. Se olharmos para trás, para sistemas como a escravatura ou o feudalismo, vemos que a base de tudo era a coerção, a força direta. Na escravatura, a coisa era brutal. Uma pessoa era tratada ao mesmo tempo como um ser humano e como uma mercadoria que podia ser comprada e vendida. Já no feudalismo, a lógica era outra. O poder vinha todo da posse da terra. A sociedade era super rígida, uma pirâmide, com os servos presos à terra e a dever obrigações aos seus senhores. Mas claro, estes sistemas não duraram para sempre. Uma crise profunda no sistema feudal, com muita fome e escassez, acabou por abrir uma porta para uma ideia radicalmente nova que ia, literalmente, transformar o mundo. Agora, o que é fascinante neste ponto é a ruptura que ele representa. O problema era o mercantilismo, um sistema onde os Estados controlavam o comércio com mão de ferro para acumular ouro e prata, porque acreditavam que era isso que os tornava ricos. A solução proposta pela escola clássica foi o oposto. Deixem o mercado em paz, laissez-faire. A riqueza, diziam eles, não vem de guardar metais, mas sim da capacidade de produzir e trocar livremente. E esta é a ideia que mudou tudo. O conceito da mão invisível de Adam Smith foi mesmo revolucionário. O que ele sugeria era que quando cada um de nós procura o seu próprio interesse no mercado livre, acabamos, sem intenção, por criar benefícios para toda a sociedade. A busca do lucro pessoal podia, quase como que por magia, levar ao bem comum. Só que esta nova solução, o capitalismo de mercado, estava longe de ser um paraíso. Rapidamente, criou os seus próprios problemas, e bem profundos, o que deu origem a uma das críticas mais poderosas e duradouras da história. A Revolução Industrial que se seguiu gerou uma riqueza nunca antes vista. É verdade, mas o preço foi altíssimo. Os trabalhadores sentiam-se completamente alienados do seu trabalho, as condições nas fábricas eram muitas vezes desumanas e a economia parecia viver numa montanha-russa, entre picos de crescimento e quedas brutais que deixavam imensa gente na miséria. E aqui entra o ponto central da crítica de Karl Marx, com este conceito, a mais-valia. Para ele, o lucro não aparecia do nada, vinha da diferença entre o valor total que um trabalhador produzia num dia e o salário que ele efetivamente recebeu. Esse valor extra, não pago, era, segundo Marx, a verdadeira fonte de todo o lucro do sistema. E esta imagem ilustra o processo na perfeição. Marx descreveu-o como um ciclo: dinheiro, mercadoria, mais dinheiro. Reparem, o objetivo aqui não é só trocar uma coisa por outra. O objetivo é terminar o processo com mais dinheiro do que se começou. E a força de trabalho é a tal mercadoria especial que permite este salto, porque ela tem a capacidade de criar mais valor do que aquilo que custa. A teoria de que o mercado se regulava sozinho e criava sempre o melhor resultado para todos foi posta à prova no início do século XX. E bem, falhou espetacularmente, o que obrigou a repensar tudo outra vez. 85 mil. Este número é avassalador. É o número de empresas que faliram só nos Estados Unidos, num período curtíssimo, entre 1929 e 1932, durante a Grande Depressão. O desemprego, claro, disparou e milhões de pessoas foram arrastadas para a pobreza. De repente, a tal mão invisível parecia ter perdido completamente o controlo. Esta crise gigantesca fez nascer um novo grande debate. De um lado, os economistas clássicos insistiam:
calma, o mercado vai acabar por se corrigir sozinho. É só uma questão de tempo. Mas do outro lado, John Maynard Keynes discordava de forma veemente. Ele dizia que uma economia podia, sim, ficar presa num buraco de baixo investimento e desemprego altíssimo durante muito, muito tempo. E esperar não era uma opção. A solução de Keynes foi, para a altura, radical. O governo tinha de intervir. Se as empresas e as pessoas não estavam a gastar o suficiente para manter a economia a funcionar, então o Estado tinha de o fazer. Como? Aumentando a despesa pública, cortando impostos, baixando as taxas de juro, o Estado devia e podia gerir ativamente a economia para evitar estas depressões. As ideias de Keynes dominaram o pensamento económico durante décadas, mas, tal como as teorias antes delas, também acabaram por encontrar os seus próprios limites, preparando o terreno para os debates económicos que, na verdade, ainda temos hoje em dia. O problema apareceu nos anos 70 e tinha um nome estranho: estagflação. De repente, as economias tinham o pior de dois mundos: desemprego alto e inflação alta, ao mesmo tempo. A teoria keynesiana tem muita dificuldade em explicar isto, e esta crise de confiança abriu a porta para o regresso das ideias de mercado livre, agora com um novo nome: neoliberalismo, que pedia, outra vez, menos Estado e mais mercado. Uma parte da explicação para a resiliência do capitalismo moderno talvez esteja neste conceito-chave: a destruição criativa. A ideia é que o motor do sistema não é o equilíbrio, mas sim o caos da inovação constante. Uma inovação que destrói indústrias, empresas e empregos antigos, para dar lugar a outros completamente novos e, supostamente, mais eficientes. A indústria da música é um exemplo perfeito disto. Pensem bem. Em cerca de 50 anos, foi totalmente reinventada várias vezes. O vinil foi destruído pela cassete, que foi destruído pelo CD, que por sua vez foi tornado obsoleto pelo streaming. Cada uma destas fases criou novos gigantes e deixou outros pelo caminho, num ciclo que parece não ter fim. E é isto que nos traz aos dias de hoje. A economia global em que vivemos não é puramente clássica, ou marxista, ou keynesiana. É uma salada, uma mistura complexa de todas estas ideias. Temos mercados globais a coexistir com estados que intervêm fortemente e temos crises financeiras que nos lembram, de tempos a tempos, que os debates do passado estão longe de estar resolvidos. E por isso, o grande debate continua. Cada crise, cada eleição, cada nova tecnologia reabre sempre a mesma questão fundamental. Afinal, qual é o equilíbrio certo entre a liberdade do mercado, a estabilidade do Estado e o bem-estar da sociedade? A história não nos dá uma resposta definitiva, apenas nos mostra o enorme peso das nossas escolhas. A próxima página, essa ainda está por escrever.